Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso canal, aonde nós nos encontramos para aprendermos uns com os outros, vivenciar o Evangelho de Jesus, né? Porque amai-vos uns aos outros faz parte do mandamento, não é? E para que possamos adquirir mais conhecimento, para que a nossa caminhada seja cada vez mais evolutiva para o bem. Então, meus irmãos, continuando nas fábulas de Andersen, eu escolhi uma outra fábula, vocês vão gostar. Essa é para pensar muito. É o galo do pátio e o galo do catavento. Vamos lá. Era uma vez 2 galos. Um vivia no meio da titica do galinheiro e o outro no catavento do telhado. Ambos se julgavam importantes e eram muito convencidos, mas a pergunta é: qual dos dois era mais útil? Uma cerca separava o pátio das aves de outro pátio, e neste segundo havia um monte de estrume, onde ficava um canteiro de pepinos. Neste canteiro estava plantado um pepino bem grande e que tinha consciência de ser uma planta que se desenvolve melhor no meio do estrume. Crescer no meio da titica de galinha é um privilégio de nascimento, o pepino disse para si mesmo. Nem todo mundo pode ser pepino, outros seres precisam existir também. Os passarinhos, os patos e o gado do pátio ao lado, todos são criaturas diferentes. E tem também o galo do pátio. Eu consigo vê-lo quando ele pousa na cerca. Ele certamente tem muito mais importância do que o galo do catavento, que pode até estar por cima de todo mundo, mas não sabe nem gritar, que dirá cocoricar. Além do mais, ele não tem fêmeas nem filhotes, só pensa em si mesmo e transpira azinhavre, pois é feito de cobre. O galo do pátio é que é um galo de verdade. Ele anda como quem dança. Seu cocoricó é pura música e por onde passa é instantaneamente reconhecido. Ah, que belo trompetista ele é! Se ao menos viesse até aqui, mesmo que me comesse até o talo, seria uma morte das mais agradáveis. Assim falava o pepino. Durante a noite, o tempo ficou muito ruim. Galinhas, pintinhos e até o próprio galo procuraram abrigo. O vento forte derrubou com um assovio agudo a cerca que dividia os pátios. As telhas voaram do telhado, mas o galo do catavento permaneceu firme, nem mesmo girou. Na verdade, ele nem teria como girar, apesar de ser novo e instalado há pouco tempo, porque era fixo. Ele já tinha nascido adulto e não se parecia nem um pouco com outras aves, como os pardais e as andorinhas que voam sob a abóbada celeste. Ele desprezava e olhava com desdém para os passarinhos cantantes, que só existiam para piar. Os pombos, ele admitia, eram grandes e brilhavam ao sol como madrepérola. Lembravam um pouco os galos de catavento, mas eram inchados e bobos e só pensavam em se empanturrar de comida. Além disso, são criaturas tediosas com quem não se consegue conversar, falou o galo do catavento. Os pássaros migratórios paravam com frequência para visitar o galo do catavento e contavam histórias sobre terras estrangeiras, sobre grandes bandos cruzando os céus e também de seus encontros com ladrões e aves de rapina. Eram histórias muito interessantes,
quando ouvidas pela primeira vez, mas o galo do catavento sabia que essas aves se repetiam demais e com o tempo se tornava cansativo ouvi-las. Esses pássaros são muito monótonos e os outros também, ele afirmou. Não há ninguém de bom nível com quem eu consiga me relacionar. Todo mundo é tedioso e tolo. O mundo inteiro não vale nada, é feito de pura burrice. O galo do catavento era o que se costuma chamar de superior, e essa característica, sozinha, teria bastado para atrair a atenção do pepino, caso ele soubesse disso. Como não sabia, só tinha olhos para o galo do pátio, que nesse momento estava saindo do abrigo e indo para o lado onde ficava o pepino, pois a tempestade violenta tinha passado, mas o vento havia derrubado a cerca. O que acham do meu cocoricó quando eu canto? O galo do pátio perguntou à galinha e aos pintinhos. Era áspero e faltava elegância, mas eles não responderam isso. Simplesmente continuaram ciscando no monte de estrume, onde o galo desfilava como se fosse um nobre cavaleiro. Criatura da horta, o galo falou para o pepino. O pepino, ouvindo isso, ficou muito feliz, pois o cumprimento mostrava que o galo sabia quem ele era. O pepino ficou tão comovido que nem se deu conta de estar sendo devorado. Ah, morte gloriosa! Então as galinhas saíram correndo e os pintinhos foram logo atrás, pois para onde um vai, o bando inteiro vai também. Todos piaram e admiraram o galo que tinha encontrado o pepino, orgulhosos de serem da família. Cocoricó, o galo cantou. Todos os pintinhos serão em breve frangos bem grandes, se minha voz for ouvida no pátio todo. As galinhas e os pintinhos cantaram e cacarejaram, e o galo lhes contou muitas coisas. O galo consegue botar ovo, ele disse. E o que vocês acham que tem dentro desse ovo? Uma serpente mágica chamada basilisco. Ninguém resiste ao olhar dela. Os homens já conheciam meu poder. Agora vocês também estão informadas e sabem que sou um pássaro famoso. E com isso o galo do pátio bateu as asas, elevou a crista e cocoricou de novo, até que todas as galinhas e todos os pintinhos tremeram de medo, apesar de sentirem orgulho por alguém de sua espécie ser tão conhecido no mundo inteiro. Eles piaram e cantaram enquanto o galo do catavento escutava tudo. Ele tinha escutado a conversa desde o começo, mas sem se mexer nem um pouco. Isso tudo é uma grande asneira, disse uma voz de dentro do galo do catavento. O galo do pátio não consegue botar mais ovos do que eu. O galo do pátio não consegue botar mais ovo do que eu, mesmo consigo. Mas até isso me dá preguiça. Se eu quisesse, poderia botar um ovo sem casca, que dá menos trabalho. Mas o mundo não merece isso. E, para mim, já chega de ficar aqui sentado. O galo do catavento se partiu e caiu no chão. Ele não acertou o galo do pátio, embora as galinhas tenham dito que a intenção dele era essa. E qual é a moral da história? Melhor cocoricar do que se vangloriar e no final se quebrar. A fábula é um pouco longa, mas é muito interessante, né, meus irmãos? Então fiquemos na doce paz de Jesus para nosso entendimento, né, sobre essa fábula, né, para crescermos, né, para crescermos
pensamentos, né? Em ampliar nosso pensamento. E não esquecendo, ficarmos na doce paz do Mestre Jesus, agradecendo pelo dia de hoje, pelas experiências, pelas provas, pelas expiações que passamos, porque faz parte da nossa evolução. Vamos evoluir para o bem, com o pensamento no bem, trabalhando no bem e todas as vezes que estarmos cansados, orarmos, nos ligarmos com o plano espiritual, porque Ele está de braços abertos para nos ouvir a voz do nosso coração. Fiquemos na paz, joinha no nosso canal, para que possamos prosseguir sempre aprendendo e passando à frente. E assim é.